Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar dos livros que eu li em janeiro. Eu li 4 livros e eu acho que foi um número ok, assim, é basicamente um livro por semana, mais ou menos, se o mês teve 4 semanas. E eu achei até equilibrado porque teve um livro que foi muito curto, que eu li bem rapidinho. E aí teve outro livro que eu demorei muito mais pra ler, que eu já tava lendo desde dezembro e eu concluí em janeiro. Mas eu vou falar de cada um agora, na ordem que eu li eles. Então, o primeiro livro que eu li esse ano foi A Pintora de Rena. E eu já comentei um pouco dele no vídeo da Maratona Bate-Metas, né? Que foi um vídeo sobre as leituras de dezembro. E esse livro, ele tava na TBR da Maratona, que era pra ter lido em dezembro, só que eu só terminei em janeiro. Mas eu vou falar um pouquinho rapidinho dele de novo. E basicamente eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas. Ele se passa, acho que na década de 50, na Índia. E a protagonista, a Lakshmi, ela tem 30 anos e ela tá tentando ter a casa própria dela. Assim, ela tá trabalhando pra conseguir isso. E ela casou muito jovem, quando ela tinha 15 anos. A mãe dela meio que vendeu ela, assim, porque não tinha como sustentar ela. Eles estavam passando muitas necessidades, estavam muito pobres. E aí ela passou alguns anos, ela com esse marido, que era muito violento com ela, e ela fugiu. Então ela foi pra Jaipur pra ganhar a vida e tentar ser uma mulher independente, né? E também, depois de construir a casa dela, ela quer que os pais dela saiam da vila que eles estão, que é uma vila muito pobre, assim, e vão morar com ela. Só que aí, no começo da história, ela tá ali fazendo os trabalhos, né? Que ela pinta rena para as mulheres ricas ali, as senhoras, né, da cidade. E ela tem outros trabalhos paralelos que são meio ilegais, assim, mas que pagam bem, assim. Então ela tá conseguindo as coisas, sabe? Aos trancos e barrancos, mas ela tá indo. Porque, assim, quando você trabalha com pessoas que são mais da política, que tem muito a ver, assim, com a aparência, porque ali na Índia, como tem o sistema de castas, né, eles se importam muito de que qual casta você que nem ela, acho que vem de uma casta que é de pessoas assim, acho que é uma casta alta, assim. Só que como ela faz um trabalho manual, ela toca nos pés das pessoas, ela é rebaixada dentro da casta, sabe? Ela já não é tão quista, assim. Então, tem vários detalhes, assim, de como as pessoas te tratam. Você tem que tratar bem elas, tem que engolir sapo, sabe? Pra você não ser excluída desses círculos. Qualquer erro que você comete, você é mal falado. Então tem várias coisas assim que a protagonista ela tem que se virar nos 30 para conseguir lidar e continuar trabalhando no ramo. Só que aí o que acontece, a história começa quando surge uma irmã mais nova, que tem 13 anos, que a Lakshmi não sabia que existia. E a irmã conta que ela fugiu da vila também, basicamente, porque os pais dos dois morreram. Os pais das duas, né? E a protagonista nem tava sabendo disso. Então, tipo, é um pouco que um choque, assim, porque aquele plano que ela tinha de os pais morarem com ela foi por água abaixo, né? Mas agora ela tem uma irmã mais nova pra cuidar, que ela nem sabia que existia. Então ela tem que lidar com a irmã e, enquanto isso, continuar com os trabalhos, né? Ela tem dívidas também que ela tem que pagar, porque a construção da casa é muito cara. E a história vai ser em torno disso, né? Essa relação dela com a irmã. E, assim, ela tentando treinar a irmã para viver no meio dessas senhoras, assim, como que. Porque a irmã mais nova vai trabalhar com ela, né? Então ela tem que aprender, assim, toda essa questão política mesmo, de como lidar com as pessoas, só que a irmã não tem isso. Ela é muito sincera, muito inocente, muito. Assim, não tem essa malícia, sabe? E às vezes acontecem coisas assim que são erradas com elas, né? E aí a Lakshmi fala pra ela: não, você tem que engolir e ficar quieta. Você não pode reagir, porque senão vai ser pior depois, sabe? Então tem várias situações assim que a irmã não aceita muito bem e tretas acontecem por causa da irmã. E às vezes dá raiva muito dessa irmã mais nova porque ela só tem 13 anos, sabe? E vai acontecendo um monte de coisa na história, assim. Esse livro é tipo é um dramalhão. Ele é uma novela, sabe? Ele lembra muito uma novela da Globo. Gente, é muito gostoso de ler, sabe? É muito divertido. E ao mesmo tempo você vai aprendendo muito sobre a cultura da Índia, principalmente daquela época, assim, porque não são dias atuais, mas os problemas daquela época são problemas atuais ainda, sabe? E não só na Índia, mas aqui no Brasil, por exemplo, tem muita crítica social ao sistema de castas que cria a desigualdade social, assim, né? Que é isso que traz muitos problemas, assim, essa
esse desequilíbrio de renda, assim, entre as pessoas. E, nossa, é sensacional esse livro, gente, é muito divertido. Ele é uma série, depois eu descobri isso, que tem mais 2 livros depois desse. Talvez eu leia num dia que eu tiver, assim, meio a fim de ler uma coisa mais gostosa, uma coisa mais noveleira. E justamente por ele ter essa vibe de novela, às vezes ele dá uma exagerada, assim, e também ele tem um final muito feliz, sabe? É um final que, assim, as coisas, acontecem umas coisas, assim, que você pensa, pronto, acabou. Tudo tá destruído, não tem conserto, não tem volta. Mas aí a autora, ela, tipo, conserta tudo e todo mundo fica feliz com a solução. E aí eu fiquei assim, tá, não sei se precisava ser tão feliz. Dá pra ter algumas perdas, assim, é mais realista, né? Mas como ele tem essa vibe de novela, então não é nem um pouco realista o livro. Mas eu gostei muito e eu recomendo, assim, ele é bem divertido. Aí, depois desse, eu terminei de ler o livro do Clube da Toca do Coelho, que a gente escolheu o Velhos Demais pra Morrer, que é de um autor nacional, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é do Vinícius Neves Mariano. E é uma distopia, e eu achei muito legal a ideia do livro, porque aqui é um futuro que eu não lembro se é muito distante ou não, mas é assim, pode acontecer. É aquele caso de tipo, quando você tá lendo um livro de distopia que traz críticas e coisas que você pensa, isso aqui tá quase virando realidade, e não é mais uma distopia, é a realidade e é assustador. Mas basicamente o país aqui, né, o mundo em si, mas acho que ele foca num país mesmo que vira tipo, outro tipo de nação, né? A população cresceu tanto e a taxa de natalidade desceu também, e daí teve uma crise financeira muito grande nesse lugar, e a população envelheceu, basicamente. E não tinha muita gente trabalhando para conseguir manter a população toda, né? Então, o que acontece? Começa a surgir políticas e ações para acabar com as pessoas idosas. Basicamente, diminuir os idosos, assim, a quantidade de idosos, para conseguir restabelecer a economia, ter mais recursos, né? Então, chegou um ponto que quando os idosos completam 65 anos, se eles não trabalham e não fazem nada, eles podem ser presos e executados, e tem vários que são caçados e mortos, assim, tipo, isso é contra a lei, mas assim, as pessoas simplesmente fingem que não tá acontecendo isso. E também eles têm um programa voluntário lá de você mesmo escolher morrer pelo bem do país, assim, pelo bem da economia. E isso é visto como, tipo, um sacrifício, mas que é muito nobre. E tem vários argumentos aqui no livro que fala sobre isso, que isso é uma coisa boa, né? Que os velhos, eles são, os idosos, né? Eles são um peso, que eles não servem pra nada, que, tipo, você pode até argumentar que, assim, porque eles têm sabedoria e não sei o quê, mas eles ficam, mas a sabedoria não serve de nada, sabe? Quando você tá enfrentando problemas econômicos graves. Tem vários argumentos que ele usa aqui que, assim, dá pra imaginar muitas pessoas falando hoje em dia, se é que já não falaram. Eu acho que já falaram, assim, principalmente pensando na Previdência, né? E você acha um absurdo algumas coisas, assim, de tipo, nossa, dá muita raiva. Principalmente no começo, quando ele vai explicar o que tá acontecendo, como que as coisas chegaram nessa situação. E o livro, a gente ainda não discutiu ele no clube, por isso que eu ainda não dei nota, porque ainda tem coisas que eu quero falar e conversar e ver, às vezes, porque assim, é muito interessante ler um livro em grupo, porque às vezes você muda a sua perspectiva sobre ele, às vezes você acha algumas coisas que você achou ok, neutras, às vezes você acha elas boas, né? Você tem uma estima maior, assim. Ou você acaba percebendo coisas que você não tinha percebido que são meio ruins, meio fracas, ou que não fazem sentido. Então, eu ainda não cheguei a um veredito final desse livro, mas uma coisa que eu posso dizer dele, que apesar da premissa dele ser muito legal, a forma que ele é contada tem 3 pontos de vista diferentes, tem um que é um jovem, assim, que ele não tá tão jovem, ele tá na metade da idade, basicamente, que eles começam a contar os anos ao contrário. Tipo, em vez de você falar que você tem 30 anos, ele fala que você tem 35 anos restantes. Tipo,
até você atingir 65, que é a idade limite lá que você não serve pra nada, basicamente. E eu acho engraçado ser 65, porque, assim, essa idade tem, tipo, gente... Conforme o tempo vai passando, né? A ciência vai evoluindo, né? A saúde vai melhorando, assim, as pessoas têm uma expectativa de vida mais alta. Tem gente que, tipo, tem uma idade avançada, mas tá, tipo, super bem, trabalha normal. Então, eu não sei se 65 foi uma idade tão, assim, realmente, agora já era, sabe? Mas o livro estabeleceu essa idade. Mas o que eu reparei nesse livro, assim, que tem esses pontos de vista que eu achei interessantes, assim. Só que da escrita do Vinícius, o que me incomodou foi que ele fica explicando muitas coisas, assim, dando explicações excessivas sobre uma coisa que você já entendeu. Tipo, e tem um menino lá, um dos pontos de vista é um menino, né? E a função dele ele é um cão. Basicamente, um cão é uma função, uma hierarquia, assim, que são crianças e jovens, assim, que caçam os idosos, né? Então, é tipo um cão de caça, basicamente. E aí só que aí ele vai falar, não, ele é um cão, mas também o pai dele trata ele como se ele fosse um cachorro, porque não sei o que, não sei o que. E ele vai se explicando, assim, tipo, em vários momentos, tá? Ele se repete, assim, pra te explicar uma coisa que você entendeu, que não precisava ficar assim, dando mais e mais explicações, só que, tipo, você tira o leitor pra burro, assim. Eu me senti meio assim, nossa, tá me subestimando, sabe? Eu senti um pouco lendo isso aqui. Ou ele queria aumentar um pouco a quantidade de palavras, sei lá, porque é um livro bem curtinho, acho que deixa eu ver, ele acho que tem ele tem 280 páginas, ele é bem rápido de ler, sabe? Você fica curioso pra saber o que vai acontecer na história. Ele tem um plot twist no final que eu adivinhei. Tudo bem que eu adivinhei um pouco antes de acontecer, mas eu já vi uma premissa parecida em outro livro, e aí eu fiquei pensando, o que esses pontos de vista têm a ver, têm em comum? Será que eles vão se encontrar? E aí eu pensei, eu acho que eles vão, mas é de uma forma inusitada. E aí foi isso, sabe? E eu já tinha lido outro livro que tem isso, e eu não posso falar qual, senão é spoiler. Mas é legal, eu achei interessante, mas tem algumas questões, assim, que eu acho que podia ter focado mais na crítica social ainda, porque chega um ponto que o livro vira só, assim, somos uma resistência, tem uma personagem que é idosa, que ela tá fugindo, tem esse protagonista que é jovem, tem metade da idade, né? Ele tá questionando a vida dele, assim, tipo, ele tem um trabalho que de repente ele dá um estalo nele, ele, sei lá, ele começa a pensar na morte e no que significa envelhecer. E eu acho que o começo do livro é mais interessante do que o meio e o final, assim. Eu achei, pelo menos. Mas tudo bem, eu acho que foi uma distopia legal. Eu gosto de ler distopias assim, diferentes, ainda mais de autores brasileiros. E, no geral, eu gostei, mas tenho muitas ressalvas, assim. Mas a gente ainda vai discutir mais sobre o livro. Vai ter uma live, talvez essa semana, talvez semana que vem, aí, pra discutir. Porque eu dei muito tempo pra gente ler, era o mês de janeiro pra ler, a gente já tá em fevereiro e a gente ainda não discutiu. Mas tudo bem. Aí, o próximo livro foi esse aqui, que é um livro diferente, e é o livro da Rosalina. Que, gente, eu vou dar um contexto aqui, que é um livro infantil, no caso, é um livro ilustrado, mas, na verdade, a história original tá dentro do jogo do Super Mario Galaxy. Que dentro do Mario Galaxy, você consegue desbloquear a história da Rosalina, que basicamente ali na fotinho, ela segurando o livro, né? Ela vai contar a história pros Lumas e pro Mario ali, a origem dela. E dentro do jogo também são ilustrações, é uma história e tal, tem começo, meio e fim. E assim, é a história mais triste do universo. Quer dizer, ela me emociona, tipo, sempre me emociona. E tem uma música muito bonita que toca junto, assim, que toda vez que eu chego nessa parte do jogo, eu fico, meu Deus, eu fico muito emocionada. É muito lindo. As ilustrações são bonitas, a história é muito delicada, sabe? É assim, é uma história simples, porque é uma história infantil, sabe? Mas tem uma emoção muito bonita e pura ali, nossa. E aí, lançaram a edição física desse livro. O livro que tem dentro do jogo. Lançaram. E aí eu comprei. E assim, apareceu uma promoção na Amazon porque ele tava esgotado.
porque existem muitos fãs da Rosalina e eu sou uma delas, tá? Um desses fãs, assim. E aí quando chegou foi lindo. É uma edição bem bonita, capa dura, assim, tem as ilustrações, e elas tomam a página inteira. Ai, ficou muito fofo. Eu chorei de novo lendo. E se você lê esse livro escutando a música original, nossa, é batata, assim, pra se emocionar. Mas eu reconheço que esse é um livro que funciona. Eu acho que tem dois públicos. Um é quem gosta de Mario e jogou Super Mario Galaxy, né? E o outro público seriam crianças que você pode ler essa história. Só que o problema é que o livro tá em inglês, é um livro importado. Então você teria que traduzir, assim, mostrar as ilustrações e tal. Mas é muito bonitinho. Mas assim, fora desse nicho, não sei quem vai se interessar, mas pra mim que sou fã, isso aí tem de colecionador, tá? E essa faixa aqui que tá escrito o nome, né, Rosalina's Storybook ali, isso aí é uma luva, né? Ela sai, ela não fica fixa, né? Mas assim, sem isso aí não tem escrito nada no título, assim, na capa, né? Não tem. Aí eu resolvi colocar essa foto pra dizer que é esse livro aqui. Ai, mas é sensacional, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, tá? Porque eu sou fã e é isso. E foi bem rapidinho de ler. E é isso que a gente gosta pra aumentar a meta. Aí depois do livro da Rosalina, foi o último livro que eu li em janeiro, que também é livro de um clube, foi A Sala, do Rick Perry. Esse é um livro que eu tô lendo pro clube do livro que eu tenho com o pessoal da minha igreja. E assim, esse livro, eu já tinha ele desde, acho que 2017, e eu comecei a ler ele, e aí eu abandonei em umas 100 páginas por aí, não sei, eu li bastante até. Só que na época que eu tava lendo ele, eu tava lendo no ônibus, e esse livro ele é bem denso em informações. Então eu não conseguia me concentrar, eu acho que eu não tava gostando de algumas coisas. Eu acho que um dos personagens tem um nome que tava me dando gatilho também, porque porque nessa época coisas estavam acontecendo e eu não gostei que um dos personagens tinha o nome de uma pessoa que eu não estava me dando muito bem no momento. Então eu acabei largando, assim. Mas é um motivo muito aleatório para ter largado o livro. Mas foi mais por causa da escrita. Aí esse livro foi escolhido agora pra gente ler, porque uma das meninas do clube, ela tinha lido o livro, e ela leu inclusive o segundo, que é a continuação desse. E ela ama esse livro, ama a continuação, ela adorou, assim, só que ela leu quando era muito mais nova, né? E aí eu fiquei meio cética, eu fiquei assim, não é possível que é tão bom assim, porque se fosse tão bom assim, eu não teria abandonado, eu acho, né? Naquela época eu teria insistido, porque pra mim, assim, eu não costumo abandonar livros. E esse aqui eu não consegui. Mas dessa vez eu terminei. Dessa vez foi, eu li bastante, assim, eu lia todo dia praticamente pra não parar de ler ele e eu fui anotando também todas as coisas que aconteciam que eu achava um absurdo ou que eu achava legais e finalmente terminei e a gente ainda vai discutir ele. Isso aqui a gente ainda vai discutir em março, porque ninguém terminou de ler ainda. Eu emprestei a minha edição pra essa menina reler o livro porque ela emprestou a dela pra outra pessoa e sumiu, basicamente, tipo, né? Sabe quando você empresta o livro e nunca mais volta? E aí, como tá anotado, ela até comentou assim, ai, tá muito engraçada ler as suas anotações, tipo, é outra coisa, sabe? É outra experiência, porque eu falei muita coisa escrevendo assim no livro. Mas é basicamente, a sinopse é o seguinte, é muito legal a premissa dele. Tem o protagonista, que é o Andrew, ele é um empresário de muito sucesso, assim, em Nova York. Tipo, ele tem um cargo bem bom na empresa que ele trabalha. É uma empresa, assim, de finanças, que trabalha com ações, essas coisas que a gente não entende nada. Aí, assim, supostamente, né? Aí ele tá lá de boas, até que um dia o amigo dele indica ele para entrar numa sociedade secreta. E ele tá super empolgado para entrar nessa sociedade, porque dizem que se você participa dessa sociedade secreta, coisas boas acontecem com você, assim, oportunidades aparecem, você começa a ganhar muito dinheiro, enfim, só coisas maravilhosas, né? E ele realmente entra para a sociedade, ele é aceito, e ele vai aprendendo coisas que ele tem que fazer porque assim, não, e realmente portas vão se abrindo para ele, oportunidades vão aparecendo, mas ele tem que seguir as regras lá. Ele tem coisas que ele tem que fazer, tem algumas tarefas que às vezes ele não sabe, porque ninguém conta tudo, sabe? Não dá o contexto das coisas que ele tem que fazer, mas ele tem que obedecer sem questionar. E aí ele
vai se embrenhando ali na sociedade secreta, vai entendendo o que eles fazem, qual que é o objetivo deles. E, ao mesmo tempo, enquanto tá acontecendo isso, ele se apaixona por uma mulher, tem um romance nesse livro, né? Que é a Sofia, ela é uma mulher que é brasileira. E, porque assim, o autor desse livro, ele é brasileiro, mas o protagonista é americano, né? E aí, quando ele vai se relacionar com ela, ela acaba levando ele pra um grupo de estudos que são pessoas de várias religiões, e eles vão falando sobre as religiões, sobre crenças diferentes, e tem um foco maior, assim, em falar sobre o que a Bíblia fala, assim, sobre crenças no geral. Enfim, vai apresentando verdades bíblicas, né, para as pessoas nesse grupo. E ao mesmo tempo ele tá na sociedade secreta, que ele não pode contar para ninguém, então ele tem uma vida dupla, assim, ele não pode, tipo, quando tem uma reunião em algum lugar, ele não pode dizer pra Sofia onde que ele tá indo, aí ele tem que mentir, e não sei o quê. Então você sabe que isso vai dar ruim alguma hora. Que essa coisa de você manter segredo, assim, é complicado num relacionamento. Mas, assim, o livro, ele é cheio de treta, tá? É cheio de treta, assim, porque as coisas da sociedade secreta vão ficando pesadas, conforme ele vai subindo de cargo lá dentro. Então, ele vai descobrindo coisas, mas, assim, só poucas pessoas sabem. E vão exigindo coisas dele mais difíceis e mais complexas e, assim, questionáveis também. E ele vai se metendo nisso e, ao mesmo tempo, vai estudando também sobre religiões, sobre teoria da conspiração, sobre o que é a verdade, o que não é. E, enfim, vai virando uma mistureba na cabeça dele. E aí o livro tem, assim, tem sequestro, tem traição, tem morte, tem plot twist, tem um monte de plot twist aqui. E tem coisas que eu fiquei chocada, que eu fiquei assim, nossa, não estava esperando por isso. E o final, eu fiquei de cara com o final, eu fiquei indignada com o final desse livro, tá? Porque o autor deixa pra fazer uma revelação no final que ele só conta metade da revelação. Sério, eu fiquei. Porque eu nem sabia que aquilo ia ser uma revelação, sabe? Eu nem tinha cogitado aquilo. Que é, tipo, a identidade de uma pessoa, digamos assim. E aí, só o protagonista sabe. Ele fala: Nossa, não acredito que é você. Você me enganou esse tempo todo. E aí, o autor não fala quem que é. Então você fica assim, cara, você vai me dar uma revelação pela metade? Tipo, sabe, a fofoca contada pela metade mata a fofoqueira? Tipo, eu não acredito que ele fez isso. E aí eu fui conversar com a minha amiga que leu esse livro e leu o segundo, né? Aí eu falei, não é possível que termine assim. Mas aí eu não perguntei pra ela quem que é a pessoa que... Porque você aqui tem que descobrir, você tem que pensar, né? Aí ela falou que no segundo livro isso é respondido, mas é só no final. Tipo, você tem que ler o livro todo e aí no final ele vai responder esse mistério. E aí ele vai jogar outro mistério, que vai ficar para um terceiro livro. Aí eu fiquei, gente, não é possível que eu vou ter que ler 3 livros e o terceiro livro nem existe. Isso é outro detalhe desse livro aqui. Eu tô falando dele e tal, só que não tem para comprar esse livro, gente. Esse autor, ele veio na nossa igreja em 2017 divulgar o livro, vender. E eu nunca mais vi ele, nem ouvi falar. E acho que foi uma publicação independente. Eu não sei se teve uma editora que trouxe, porque você não acha para comprar esse livro, só em sebo. E assim, é raro e tal, e o frete é muito grande, não tem versão e-book. Eu até pensei em mandar um e-mail para esse autor indignada, falando assim, gente, pelo menos tenha um e-book, sabe? E aí agora que, tipo, acabou desse jeito, e aí tem o segundo livro, eu nem sei, eu nem pesquisei se tem para comprar ou não, mas eu acho que se eu for ler o segundo, eu vou pegar emprestado dela, assim, sabe... Mas assim, é um grande talvez, porque eu fiquei tão indignada com esse final, eu me senti tão feita de trouxa que mexeu com as minhas emoções. E eu não gostei de me sentir assim. Eu senti que o autor, assim, foi meio mau caráter, assim, deixar uma revelação pela metade, só pra você ler o segundo inteiro pra chegar no final e você conseguir a resposta. E aí vai ter um terceiro ainda, tipo, sabe, há limites. Temos que respeitar os limites. Aí, no clube eu ainda vou comentar mais o que eu achei do livro, mas as partes que falam sobre teoria da conspiração e também a questão de várias religiões, que cada uma pensa, a questão sobre as verdades bíblicas também, eu achei isso muito legal. Eu achei muito bem feito. Eu só acho que esse livro é muito grande. Eu acho que
o autor ou outra pessoa, assim, um editor, devia ter cortado mais partes dele, porque tem muitas partes desnecessárias, assim. Tipo, o protagonista, o Andrew, ele tem uma parte que ele vai dar uma palestra, porque ele vai subindo tanto de cargo na empresa dele, que ele vira referência. E aí chamam ele para dar uma palestra na Austrália. E aí o livro fala o que foi a palestra, mostra até os gráficos que ele usou na palestra, é tipo uma palestra de coach, assim. Aí eu fiquei, qual que é a relevância disso pra história? Não tem relevância. Aí tem uma teoria da conspiração no livro, que é um cara muito doido em Washington, quando ele vai pra Washington, que ele fala assim: ah, você quer saber sobre a teoria do imperialismo americano? Aqui as informações, não sei o quê. Tipo, um cara que é pra ser meio doidinho, né? E aí tem todas as informações do panfleto dele sobre por que ele acha que os Estados Unidos tá sendo imperialista, assim, na atualidade. E aí eu fiquei assim, mas isso não é teoria da conspiração, isso é um fato. Quer dizer, talvez na época não fosse, né? Mas hoje, tipo, é muito óbvio isso pra mim. Mas eu não sei, eu acho que o livro poderia ter sido um pouco mais, assim, resumido em algumas coisas, algumas questões. E outra coisa que me incomodou é a escrita do autor em si. Porque, assim, as coisas que acontecem na história são legais, são interessantes, tem muitas cenas de ação, tem treta, tudo isso é muito legal. Só que a forma que o autor decidiu contar, eu achei meio paia. Porque é como se, assim, o protagonista não reage às coisas que acontecem, parece. Ele é muito distante do leitor, sabe? Você não consegue se identificar com ele, nem se aproximar, nem saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Tipo, ele como personagem, ele é tipo um boneco, sabe? Ele não foi um personagem construído de uma forma legal. E os outros também não, eles são... Tem uns que é mais ou menos, assim, mas a forma de narrativa do autor eu não gostei, assim, a forma que ele decidiu contar a história, mas os fatos que acontecem são legais. Então eu fiquei bem dividida com essa leitura, sabe? Ela me prendeu mais dessa vez do que a primeira vez que eu li. Quando eu passei o ponto que eu tinha abandonado, eu fiquei assim, nossa, não acredito que eu parei aqui, porque começou a ter um monte de revelação nessa parte aqui, eu larguei o livro aqui, sabe? Então eu acho que eu tava muito mal de cabeça naquela época. Mas a gente vai discutir ainda. Nossa, a gente só vai discutir em março esse livro, porque é um livro grande. Tipo, ele. Oficialmente, ele tem 400 páginas, cravado. Só que a diagramação dele é muito pequena e apertada. Então, parece que eu li, tipo, muito mais, sabe, do que isso. Eu demorei bastante pra ler. E se eu demorei pra ler, imagina as outras pessoas, as outras pessoas do clube que não têm muito hábito de leitura, nossa, eles vão levar uma eternidade pra terminar. E assim, o protagonista não é assim, o autor descreve ele como se ele fosse, tipo, um cara super legal, que ele é perfeito, ele é inteligente, ele é bonito, ele é rico, ele trabalha muito, sabe? Ele é amoroso com a namorada, não sei o que, ele é um amigo fiel. Só que eu achei ele muito chato como protagonista. Eu achei, tipo, cara, dá uns defeitos pra ele, sabe? Dá uma personalidade interessante. E não tem isso. O foco do livro não é esse, sabe? É mais o foco na sociedade secreta, nas intenções da sociedade, como que eles trabalham e o contraste que tem isso, assim, a visão deles com outras visões de mundo que outras pessoas têm, assim. Então, acho que o foco foi nisso mesmo, mas ele também constrói um mistério e aí você tem que adivinhar. E aí eu cheguei no final com esse mistério, eu fiquei, cara, eu vou ter que voltar desde o começo e tentar adivinhar quem é essa pessoa, porque é uma pessoa, né, que é o mistério, que é da identidade dessa pessoa. E aí eu não sei, assim, eu fiquei, gente, eu não pensei nisso. O autor fez isso embaixo do meu nariz e eu não pensei nisso. E aí eu não sei agora, vou ter que ler o segundo livro. Ou eu pergunto pra minha amiga quem que é a pessoa, mas ela falou que eu vou ter que ler, ela não vai entregar assim de bandeja. Só que o outro livro também tem 400 páginas. Aí eu sei lá. Isso aqui vai ficar pro futuro, tá? Tem muitas séries que eu tô lendo esse ano, inclusive nem comentei, quer dizer, já acabei um livro em fevereiro, né? Mas vai ficar só pro lidos de fevereiro. Eu acho que eu vou fazer uma resenha dele também separado. Mas estou lendo os livros do Brandon Sanderson. Então são livros de série agora, né? Da Cosmere. Então, esse foi a sala. E esses foram os livros que eu li em fevereiro, não, em janeiro. Mas, eu vou comentar um pouco, dos livros que eu
vou ler agora em fevereiro, já li Elantris, tá? Então, spoiler, assim, dos próximos vídeos, vou falar de Elantris. Tô lendo Mistborn e tô lendo também o Amanhecer na Colheita, né, dos Jogos Vorazes. Então, fiquem atentos que em breve eu vou trazer resenhas desses livros. Talvez eu traga uma resenha da sala, assim, acho que depois que eu tiver discussão com o pessoal. Ou não, né? Porque vai passar tanto tempo. E assim, às vezes eu tenho que fazer um vídeo só de um livro, tipo uma resenha específica de um livro, porque logo depois que eu ler, assim, porque senão eu vou esquecer os detalhes e aí perde a vontade de falar. Então não sei como é que vai ser. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau.